Pessoal, vou gravar este vídeo pensando justamente na substância pré-treino. Eu quero que vocês entendam qual é a finalidade do pré-treino, quais são as principais substâncias e alguns mitos relacionados a ele. Porque o crescimento e a utilização desse tipo de substância está cada vez maior, mas a grande maioria das pessoas não entendem qual é a finalidade. Elas simplesmente compram uma substância entendendo um propósito e esquecendo de outro. E é exatamente isso que eu quero falar nesse vídeo para que você não fique gastando o seu dinheiro, investindo o seu dinheiro em coisas que no seu caso não faz sentido. E muitas vezes o pré-treino está sendo utilizado em uma situação inadequada. E às vezes até em horário inadequado, eu vou falar sobre isso nesse vídeo, tá, pessoal? Para que vocês usem substâncias de maneira inteligente e com a finalidade que realmente aquela substância foi feita. E vocês deixarem de se iludir com algumas coisas, tá? Antes de finalizar esse vídeo, construir esse vídeo, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Danilo Lobo, eu sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva e atuo diariamente no meu consultório atendendo pacientes que desejam emagrecer, tratar obesidade, aumentar a performance esportiva, tá bom? Então, quem tiver interesse de me conhecer um pouco mais, eu sempre deixo na minha descrição rede social, YouTube, enfim, todas as informações, link para acessar material, tudo vai estar aqui na descrição, tá? Então, se você gostar do vídeo e fizer sentido para você depois, não deixe de acessar. Mas vamos ao que importa. Pessoal, sempre aparece um paciente no meu consultório falando exatamente o seguinte: ô doutor, bom dia, tudo bem? Eu venho aqui na consulta e tal. Aí depois de acontecer toda a consulta, ele fala assim, tem como prescrever um pré-treino, alguma substância para me dar vontade de treinar? Porque eu tô com muita dificuldade nisso, eu sinto que eu acordo e eu não tenho vontade, ou eu sinto que eu vou, depois do dia inteiro de trabalho, eu já não quero ir para academia e coisas assim. E pessoal, vamos esclarecer algumas coisas. As principais substâncias que existem dentro de um pré-treino, aqui no Brasil, aprovados pela Anvisa, que podem ser vendidos na loja, são cafeína, beta-alanina, citrulina, arginina, L-teanina, tirosina, tá? São as principais substâncias que a gente acaba utilizando. De todas essas substâncias que eu acabei de mencionar para vocês, nenhuma delas, absolutamente nenhuma delas, e detalhe, um corte, cafeína, beta-alanina são assim substâncias que realmente nós temos evidência científica de que causam impacto como função que elas exercem, né? Então assim, a cafeína, por exemplo, ela realmente aumenta a performance, ela realmente diminui um pouquinho a percepção de esforço. Mas isso que a gente precisa esclarecer. Nenhuma delas inibe algum sistema do seu cérebro ou estimula algum sistema do seu cérebro relacionado à vontade. Você não vai simplesmente tomar um pré-treino e ter vontade de ir para a academia. Por exemplo, pegar uma substância e falar assim, tomei e agora eu estou com vontade de ir para a academia. Isso não vai acontecer, pessoal. Se não ia existir uma substância que te daria vontade de trabalhar, que te daria vontade de estudar, daria vontade de lavar louça, daria vontade de fazer dieta, por exemplo. Imagine que legal. Você vai lá, manda manipular uma substância específica para você, com o seu peso e tudo mais nas quantidades adequadas. Você toma de manhã e quando você tomou ela, você fala, puxa, agora eu tô com vontade de fazer dieta. Por quê? Porque o sistema de vontade, de iniciativa é o mesmo no nosso cérebro. Então, se existe uma substância que dá vontade para o treino, ela também é da vontade para diversas outras coisas. Então, não confundam. O pré-treino ele não tem a finalidade de te dar vontade. Ele tem a finalidade de reduzir sua percepção de esforço, aumentar a sua performance esportiva. São essas duas finalidades principais. E isso se traduz como, Danilo? Então me explica um pouquinho mais. O que seria isso? A percepção de esforço, pessoal, é quando você já está lá no treino, já colocou a sua roupa, já está na academia, já está na pista de corrida, já está lá com o seu tênis de corrida, já está em cima da bicicleta, já está lá com o seu óculos de natação, com a sua touca, já está com a bola de basquete, seja o esporte que você vai praticar, o pré-treino, na hora que você consome ele, substâncias adequadas, ele vai ajudar na sua percepção de esforço, que seria necessariamente você começar a executar algum movimento e dentro desse movimento você começar a perceber o seguinte, puxa, no treino passado
esse peso, esse movimento, esse pace, essa abraçada, parecia que estava com esforço 7 de 0 a 10. Hoje parece que está 6,5. Parece que eu estou um pouquinho melhor. Parece que está fluindo um pouco melhor esse movimento. Ou então aumento de performance. Você vai começar a notar que às vezes, você usando um bom pré-treino, você usando substâncias adequadas, você consegue baixar milimetricamente ali alguns segundos. Você consegue, de repente, na musculação fazer uma repetição a mais, 2 repetições a mais do que normalmente você faria. Isso é aumento de performance. Então, são esses pequenos detalhes, essa cerejinha do bolo, que vai acabar sendo impactada com o pré-treino. Ele não tem relação de você levantar do sofá e ir treinar. Então isso é extremamente importante. E segundo, as substâncias, pessoal, que são aprovadas pela Anvisa, por exemplo, tem trabalhos, por exemplo, do Comitê Olímpico Internacional, tem trabalhos da Sociedade Internacional de Medicina Esportiva lá dos Estados Unidos, a parte americana, as revistas. Eles montam alguns guidelines para a gente com algumas substâncias de nível A, que realmente tem evidência, que mostram realmente aumento de performance. E tem várias outras que têm ali um certo nível de evidência, mas a gente tem que usar com muito critério, muito específico para determinados grupos. Não vai acabar servindo para todo mundo. Então a gente precisa ter essa análise com relação a essas substâncias. Mas independente de qualquer substância, de qual formulação você vai acabar construindo para você, esse pré-treino também, pessoal, ele não vai fazer mágica. Tá? As pessoas acreditam que, nossa, eu tomei um pré-treino e agora eu vou, nossa senhora, eu estava fazendo um pace de 7, eu vou fazer pace de 6. Eu estava carregando 20 quilos de cada lado no agachamento, eu vou carregar 40. Como se fosse uma substância que fosse, nossa, transformar a sua vida. Eu sei que isso é meio frustrante às vezes escutar. Fala, poxa, então não é isso, Danilo, que serve para treino? Né? Eu achei que era isso, porque eu ia lá, ia mais animado. Quando você consegue fazer essa superação enorme, pô, mas Danilo, teve um dia que eu fui na academia lá e eu carreguei realmente mais peso. A sua percepção de esforço reduziu e aí você conseguiu fazer um treino que você já era capaz de fazer. Só que você não estava conseguindo desempenhar por questões de motivação, por questão de percepção de esforço e outras coisas. Não é porque a substância te deu uma força fora do comum ou que ela te deu uma potência fora do comum. A potência veio de você e da sua musculatura. Tá? Então é importante frisar isso também. Elas ajudam assim milimetricamente. Tá? Então é uma repetição a mais, 2 repetições a mais naquela série. É alguns segundos a mais num sprint. É uma percepção de esforço durante um endurance, uma corrida, e aí você baixa um pouquinho o seu tempo. Só que isso também é limitado. Você não vai todo treino bater meta. Porque não funciona assim na realidade. Mas, usado de novo, pessoal, de uma maneira estratégica, pode fazer sentido sim, e pode fazer uma diferença no seu treino. Mas não é ele a base. Quando nós estamos falando, por exemplo, de cansaço, de fadiga, dessa sensação, pessoal, quem vai corrigir isso é sua rotina associada ao seu sono. Tá? Então, por que rotina? Tem que ter uma nutrição adequada. Corpo sem nutrição adequada não funciona, ele entra em modo econômico. Como que você quer rodar um carro de Fórmula 1 ou achar que você vai rodar com um carro de Fórmula 1 sem fornecer minimamente a gasolina adequada para esse carro? Adianta você misturar ali gasolina com um pouquinho de água, aquele motor pipocando, né, que não funciona, e achar que você, nossa, agora eu vou desempenhar fazendo uma nutrição totalmente inadequada. Então você precisa ter uma nutrição mínima para conseguir desempenhar. A sua hidratação também mínima. São coisas básicas, pessoal. Isso que vocês precisam entender. E a base da base da base, o sono. Se você não estiver dormindo de maneira suficiente, em tempo e com uma qualidade suficiente, você vai acordar mais cansado. Você vai acordar mais cansada. E se você acordar mais cansado, obviamente que o treino vai ficar 1000 vezes mais difícil. E não vai ter nenhuma substância que vai corrigir isso. Não tem substância que corrige rotina, pessoal. Eu, do fundo do meu coração, gostaria que existisse essa substância. De verdade. Porque eu ia solucionar o problema de muitas pessoas de uma maneira assim, ó, muito fácil. É o que eu queria. Pô, eu vou pegar ali um contexto de uma pessoa que está dormindo 5 horas por noite,
uma pessoa que não está se alimentando adequadamente, ela não tem o mínimo de hidratação, eu vou dar essa substância e ela não vai perceber toda essa bagunça da vida dela. E ela vai começar a desempenhar muito bem. Óbvio que eu ia querer isso. Porque daí os meus pacientes iam conseguir corrigir as coisas como se fosse um passe de mágica. Mas não é assim que funciona, pessoal. Obviamente que algumas coisas também precisam ser levadas em consideração. O seu estado hormonal, seus exames, tireoide, parte hormonal, ovários, testículo, etc. e tal. Então essa parte, óbvio que precisa ser avaliada. Né? Pode ser que exista alguma alteração de base da parte hormonal, da parte de vitaminas, que está realmente atrasando o seu progresso. Então isso pode existir. Mas a partir do momento que você passou no médico, passei lá, fiz o meu check-up, meus exames estão ok, o médico fez anamnese, porque paciente não é só exame, pessoal. O médico fez anamnese, ele entendeu o meu caso, ele entendeu a minha rotina. E ele viu que, associando a minha história clínica, associando o meu histórico pessoal, associando os meus exames, olhando o paciente como um todo, ele entendeu que eu não tenho nenhum problema hormonal, nenhum problema físico, está tudo funcionando adequadamente. Ou o que tinha que não estava funcionando adequadamente, ele já nivelou, já corrigiu. Ah, Danilo, mas eu ainda não tenho vontade de treinar. Aí que está o problema. A questão da vontade nem sempre vai estar relacionada à parte hormonal, à parte de suplementos. Às vezes você precisa de propósito. Isso é neurociência, pessoal. Você vai precisar de um propósito e uma motivação para agir. Ninguém gosta de levantar e trabalhar, mas a maioria das pessoas levanta e trabalha do mesmo jeito. Por quê? No final do mês o boleto chega. Se o boleto chega no final do mês, ela sabe que mesmo cansada, mesmo nos dias ruins, mesmo quando as coisas não estão da melhor forma, ela vai ter que levantar e fazer aquilo que precisa ser feito. Quem tem filho, se o filho chorar no meio da madrugada, vai ter que acordar, sabe que na hora que, poxa, eu tenho um filho. Eu sei das demandas que existem relacionadas a ter um filho. Então eu vou ter que acordar um pouquinho mais cedo, vou ter que me revezar, vou ter que me preparar. Não dá pra você, não, hoje eu não tô afim, então não vou, deixa meu filho lá. Minha criança de 6 meses, deixa se virar. Isso não acontece, não deveria acontecer. Então, a partir do momento que você tem esse propósito, você mesmo cansado, levanta e faz as coisas como deveria fazer. Isso é propósito. E quando você tem um treino em mente, um objetivo em mente, você precisa ter isso minimamente desenhado. Por que que eu estou fazendo isso? Como eu vou fazer isso? O que eu preciso fazer? Quais são as metas? Aonde eu quero chegar? Como que eu vou medir isso daí? Porque aquilo que a gente não pode medir, a gente não pode melhorar. Como que eu vou medir isso para que eu saiba que eu estou chegando perto da minha meta? Isso gera motivação. E aí mesmo nos dias mais difíceis, você ainda vai levantar e vai conseguir fazer o seu treino. Vai conseguir realizar o treino que você gostaria, mesmo depois de um dia cansativo de trabalho. Mesmo uma noite mal dormida, isso vai acontecer com todo mundo. Mas você vai conseguir minimamente fazer isso. Então, não confundam, perdão, pessoal. Não confundam as coisas de associar pré-treino com vontade, tá? Então eu queria deixar isso muito claro. Toda vez que vocês forem fazer um pré-treino, se for falta de motivação, invista em outra coisa. Invista seu dinheiro em tentar fazer uma boa higiene do sono, invista seu dinheiro em tentar, às vezes, uma suplementação para ajudar um pouquinho na qualidade do seu sono. Invista aonde deveria ser investido. E aí, se você tiver consciência de falar, não, a minha rotina ela já está adequada, e eu entendo que eu vou comprar um pré-treino para me ajudar na performance. Já estou no treino. Quero melhorar o meu desempenho. Aí sim a gente está falando de pré-treino. Aí vai fazer sentido. Aí o seu investimento está sendo bem colocado. Você não está jogando dinheiro fora. Entendeu, pessoal? Então é isso que eu queria trazer para vocês não se confundirem em relação ao pré-treino. O pré-treino ele sempre vai ter essa finalidade, tá? Bom, eu acho que era isso que eu queria trazer aqui para vocês. As substâncias, a gente pode fazer um vídeo específico relacionado às substâncias que mais tem evidência científica. Eu acabei mencionando algumas, cafeína, betalanina, a própria citrulina. Tem outras substâncias que também podem ser interessantes a depender do esporte, mas daí precisa ser um vídeo mais específico. De repente um vídeo para cada esporte ou um vídeo mais geral, mas enfim.
Depois eu penso nessa situação, mas eu queria deixar isso muito claro. Tá? Por quê? Existe gasto quando a gente faz esse tipo de investimento e muitas vezes as pessoas investem em suplemento, pré-treino, suplemento não sei o quê, tênis de placa, sei lá o que mais que o pessoal acaba investindo, colocando na frente daquilo que deveria ser a base bem feita. E aí fica se iludindo e se frustrando. Porque, pô, eu tô com tênis de placa, tô com o melhor pré-treino, comprei a camiseta que o suor sai em segundos, mas eu não consigo ir para academia. Eu não consigo ter frequência de treino. Eu não consigo nem fazer 3, 4 refeições minimamente saudáveis no meu dia. Eu não consigo tomar nem 2 litros de água. E aí a pessoa, ela tá se iludindo, pegando ali R$300 de um pré-treino, pegando mais 300 que gastou numa roupa, pagando uma academia de R$500. Sendo que se ela pegasse esse dinheiro e investisse no nutricionista para ajudar na dieta, no personal para montar minimamente um treino, para saber o que é esperado dessa pessoa, para, não, vou começar do começo, estou batendo a meta, estou fazendo a planilha, estou fazendo o que tem que ser feito, a base, está feito. Tenho um médico, fiz meus exames. Isso é a base, pessoal. Aí, a partir disso, você começa a fazer outros investimentos. Aí sim você vai até se motivar, porque daí você vai pensar assim, pô, legal, agora eu estou colocando dinheiro e tempo em coisas que fazem sentido e que eu estou vendo resultado. Do que ficar comprando aquele monte de coisa para deixar no armário e não ver resultado nenhum. E aí vem frustração e você acha que o esporte não é para você. Você acha que o esporte fala assim, ah, não, isso aqui não é para mim, as outras pessoas conseguem, eu não sou uma pessoa motivada, porque na rede social hoje em dia todo mundo é motivado, todo mundo é bonito, todo mundo faz, acontece, não sei o que, é uma maravilha, pessoal. Isso não existe na vida real, tá? Então, é isso. Finalizando o vídeo aqui para vocês, espero que vocês gostem. Me sigam nas redes sociais, Dr. Danilo Lobo, YouTube Dr. Danilo Lobo, que vocês já estão aqui. Tô aprendendo a fazer vídeo, pessoal, então eu tô aprendendo a finalizar também, então dá uma colher de chá para mim. Descrição, link com alguns materiais. Que mais? Substack, Dr. Danilo Lobo, eu coloco artigos ali que eu mesmo acabo escrevendo sobre algum insight, alguma ideia, algum tema, alguma coisa que eu vi na rede social e eu quero aprofundar um pouco mais o tema e não tive tempo de gravar um vídeo ainda para vocês. Eu coloco às vezes o Substack, muitas vezes esses próprios artigos acabam virando vídeo aqui para vocês. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, manda aqui embaixo, manda nas minhas redes sociais, a gente vai conversando. Suas dúvidas podem virar vídeo, então vocês me ajudam toda vez que vocês criam perguntas, criam questionamentos e muitas vezes o seu questionamento pode ajudar outra pessoa, né? Às vezes ela não tem noção da profundidade daquele tema e quando você faz uma pergunta e eu consigo criar um vídeo, essa pessoa ela toma consciência também de falar, poxa, nunca tinha parado para pensar nisso, deixa eu assistir, deixa eu entender, porque ambiente é tudo, pessoal. Então é isso, valeu, obrigado.